Bem-vindo ao nosso canal Pensando Livre. Dando continuidade ao embate progressismo versus espiritismo, algo que eu também não acredito que exista, mas vamos para a parte 2. Primeiro, lembrando que progressismo nada mais é do que a razão humana e o conhecimento científico quando aplicados como motores sociais no avanço da civilização, em lugar da fé, da tradição e dos costumes. Então vamos ligar essas duas partes do progressismo com o espiritismo. Bom, nós vamos pegar 4 obras do Allan Kardec. Tem mais, eu sei que tem mais, mas eu preciso ter um vídeo que as pessoas assistam. E se for longo demais, ninguém aguenta assistir. Então eu peguei 4 livros que falam do assunto progressismo e aí vou colocar aqui para debater com aquelas ideias do progressismo político, filosófico. Vamos a elas. Primeiro, o Livro dos Espíritos. É claro, óbvio. No Livro dos Espíritos há um tratamento todo especial para o progresso. Inclusive, uma lei sobre o progresso. Isso. O próprio Kardec fez questionamentos aos espíritos sobre este tema em especial, para você ver o quanto isto é importante na doutrina espírita. A doutrina espírita, a partir daí, passa a ser uma doutrina progressista, no sentido lato da palavra que vem lá da filosofia e da ciência política. Ele diz que a lei postula que tanto a humanidade como cada indivíduo estão sempre em constante melhoria ou progresso, seja intelectual, seja moral. E ambos em direção à perfeição, lógico. Pode ser assim estruturada essa lei. É lei natural, claro. Ninguém criou essa lei. Possui 2 tipos, intelectual e moral. O intelectual é o desenvolvimento do conhecimento e da razão, porque todo espírita acredita. E segundo, moral. Ora, você aprendeu pela ciência, você descobriu pela filosofia, agora põe em prática. Tudo que é ciência e filosofia é para o bem da humanidade. Logo, você moralmente está melhorando também ao praticar o bem da humanidade. Entenderam? É ética, é bondade. Isso aí é o lado moral. Eles não são paralelos. Então, um camarada como eu desenvolvi bastante cientificamente, mas moralmente ainda sou muito atrasado. Eu ainda acredito em coisas que muita gente já aboliu. E eu ainda estou acreditando. Eu ainda acho que o lugar de bandido é na cadeia. Passar pelas 3 fases: arrependimento, expiação e resgate. Tem gente que acha que não. Cadeia e escola. São pensamentos diferentes. Talvez eles sejam progressistas e eu conservador nessa forma de pensar. Tem o objetivo final, a perfeição, sempre atingida pela harmonia entre aquelas duas, intelectual e moral. Cabe aos mais adiantados auxiliar o desenvolvimento dos demais. Eu estou fazendo esse vídeo na esperança de quem ainda não souber disso, aprenda. E aí, decida se pode ou não usar na vida. Essa é a minha função, que já fui mais adiantado intelectualmente, embora moralmente ainda seja abaixo da média. É certo que o ambiente social e as experiências de vida influenciam tal progresso. Claro, óbvio, o meio ambiente e também as experiências individuais e coletivas vão influenciar, com certeza. Seja por egoísmo, ignorância ou até mesmo por má-fé, o ser humano coloca resistência ao progresso. É
comum isso. Você vê o cara que, não, eu não aceito isso. Quer um exemplo? Vai morar no Irã, vai ser, por exemplo, homossexual no Irã. Eles vão te pegar e te julgar do alto de um prédio de 10 andares. Por quê? Porque lá o progresso moral ainda não chegou para aceitar o próximo como ele é, e não como eu determino que ele seja. Entendeu? Bom, e no Espiritismo? Bom, os espíritas leoneses, eu vou tirar essa frase do Kardec, que ela é importante demais. Os espíritas leoneses, por terem assim entrado largamente nessa senda progressista, ou seja, o Kardec está afirmando que o espiritismo é uma senda progressista. Não diga o contrário se você aceita as ideias do Kardec. Se tua filosofia espiritualista é baseada na obra do Kardec, você é progressista porque o espiritismo como movimento filosófico é progressista. Entendeu? A intenção está clara. Afirmar que sem o progresso não existe espiritismo. Que a doutrina é dinâmica, é progressista, não está parada, não é estática. Isso aí está no livro O que é o Espiritismo. Já no livro A Obsessão, Kardec escreveu: fora preciso ser cego ou abusado para não reconhecer que a cruzada dirigida contra o Espiritismo pelos adversários natos de toda a doutrina progressista e emancipadora, ou seja, são os conservadores. Eles não querem que você se torne uma pessoa emancipada, livre de pensar, tenha pensamento livre. Ele quer que você mantenha a sua subordinação a alguma coisa, seja um poder temporal ou um poder religioso qualquer, como acontece nas teocracias, por exemplo. Se junta a uma cruzada espiritual dirigida por todos os espíritos. Olha que ele está afirmando que existem contrários ao espiritismo, pseudo-sábios, falsos grandes homens, falsos religiosos, falsos irmãos da erraticidade, ou seja, espíritos que vêm para cá encher o saco, falar besteira. Sim, vem mesmo, em meio a essa multidão de médios por eles fanatizados. É muito comum você encontrar, por exemplo, um camarada que é comunista e se diz espírita. É um fanático. Pô. Ele não entende nada, absolutamente nada de espiritismo para falar uma besteira desse tamanho. Bom, Kardec escreveu isso aí num livro chamado A Obsessão. Então, se você é avesso ao progresso, a doutrina espírita, com certeza, não serve para você. Agora eu vou pegar a Revista Espírita, publicada durante 12 anos, uma vez por mês, e ele, Kardec, respondendo questionamento ou levantando questões sobre progresso, sobre progressismo e sobre progressista. Vou começar por janeiro de 66, onde ele trata disso aí no item Considerações sobre a prece no Espiritismo. Palavras dele. Tomando como ponto de partida todos esses princípios na observação do fato, o Espiritismo não pode ser derrubado por uma teoria. Ele se mantém constantemente no nível das ideias progressistas. Logo, ele não pode ser ultrapassado. Claro, se eu avanço conforme a ciência, a filosofia e as artes avançam, obviamente, até o senso comum, obviamente, eu não posso ser ultrapassado, porque eu já estou na vanguarda do pensamento. Essa é a função do ser espírita. Então, para ser espírita, a primeira condição é ser progressista. Se você for conservador, mantenha-se na religião que você estava. Se é católico, seja um bom católico. Se você é protestante, seja um bom protestante. Se você é do Islã, seja um bom islamita. Mas não venha para o espiritismo. Por quê? Porque você tem que aceitar
o progresso como uma lei natural. E isso é contra aquelas religiões conservadoras. Entendeu? Bom, na Revista Espírita de 66, já em fevereiro, no item O Espiritismo segundo os Espíritos, Kardec faz um texto longo, muito longo. Eu vou passar rapidamente. Você, se quiser, vai fazendo pausa e vai fazendo a leitura do vídeo com calma, como se fosse foto. Então, preste atenção. Há um jornal lá em Bruxelas chamado Discussion. Esse jornal está publicando e está falando sobre o Espiritismo. Acontece que esse jornal é diferente dos outros jornais. No lugar de um jornalista falar sobre um assunto que ele não sabe nada, mas fala da opinião, esse jornal adota outra coisa. Ele vai pegar um arquiteto para falar de arquitetura. E é lógico, quando foi falar de espiritismo, ele foi buscar opiniões dos espíritas. E isso choca. Por quê? Porque fica sem aquela oposição natural de que, como eu não concordo com a ideia, eu vou falar da ideia no sentido pejorativo. Vou denegrir a imagem daquela ideia. Então, o que nós vamos ver a seguir são esse texto longo do Kardec falando sobre o que ele acha da revista. Eu vou parar de verdade, no último deles. Por quê? Porque é no último deles que o Kardec sintetiza o que ele escreveu, o que ele lançou. E vou começar aqui nesse penúltimo dizendo que pouco importa a nossa opinião pessoal sobre a coisa. O que esperam de nós, lá na revista, é um relato exato dos fatos e das atitudes dos seus partidários, sobre as quais posso tomar sua opinião. Entenda como o editor da revista pensa. Agora, como pretendemos? Aí o Kardec já puxa a brasa do Espiritismo. Do mesmo jeito, vamos buscar na fonte, rapaz, e vamos falar do Espiritismo como espírita. Então, é mais importante no Espiritismo a opinião de um espírita do que a opinião de um padre, do que a opinião de um pastor, do que a opinião de um rabino. A opinião deles é deles, a religião deles. Deixa eles falar. O que nos interessa é a opinião dos espíritas. E aí o Kardec conclui. Isso aqui é o suprassumo. O jornal não se arvora como órgão, nem como apóstolo do Espiritismo. Abre a eles as suas colunas como todas as ideias novas, sem pretender impor essa opinião aos seus leitores, sempre livres de a controlar, de a aceitar ou de a rejeitar. Deixa aos seus redatores especiais inteira liberdade de discutir os princípios, cuja responsabilidade só eles assumem. Então, não é o jornal que fica com a responsabilidade, mas quem produziu o artigo, que, por sinal, falando de espiritismo, são espíritas. Se fosse de arquitetura, seriam arquitetos, entendeu? E aí repelirá sempre aquela ideia, no interesse da própria dignidade, das polêmicas agressivas e pessoais. Quando você começa a repelir uma ideia pelo cara que tem a ideia, você já começou errado. Ideias se combate com ideias e não com argumentos pessoais. Argumentos pessoais não interessam para as ideias. Bom, em outubro de 66, nas instruções dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade, ele também diz que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores que os antigos espíritas melhorados, o resultado é o mesmo. Entenderam? Toda vez que nasce uma nova geração, esses espíritos já chegam com novas ideias. Mesmo convivendo comigo, que estou aqui encarnado e que tento ser espírito melhor, esses que chegam depois de mim serão melhores ainda e vão impulsionar o resultado.
Por quê? Porque é disso que nós estamos interessados, em pessoas que mudem essas ideias ruins ainda presentes na sociedade. Como, por exemplo, a princesa Isabel, lá no século XIX, conseguiu mudar a ideia do escravagismo no Brasil. Parabéns para ela. Quem veio depois dela veio já livre do escravagismo. Por quê? Porque ela plantou. Então, houve um momento em que os filhos da princesa Isabel eram melhores do que ela. No entanto, foi a partir dela que eles se tornaram melhores. Os espíritos encarnados formam, assim, duas categorias. Aqueles retardatários que partem, sou eu, e aqueles que estão chegando, que são os progressistas, meus filhos, meus netos. Entendeu? Onde a coisa vai ficar boa? Quando o espiritismo, e nós estamos falando do espiritismo, assimilar todas as ideias progressistas. Não seguindo como um cego seguindo um campeão. Não é por aí, não. Não é porque você tem uma concepção nova de espiritismo que eu vou seguir você. Você está enganado. Não é isso que o Kardec prega. O que Kardec prega é que eu devo ouvir a tua nova ideia, ponderar, racionalizar e aí sim, se prestar, incorporar. Se não, simplesmente deixa para lá. Entendeu? Eis porque o Espiritismo não aceita imediatamente ideias novas, mesmo as que lhe pareçam justas. Você lembra que Leon Denis escreveu sobre o socialismo e o espiritismo. O Kardec já não botou nenhuma linha disso aí. Por quê? Porque eles conviveram juntos, ele sabia que isso era um movimento muito mais político do que espiritualista. Então, ele se reservou a manter a filosofia espiritualista e deixou para depois essa outra discussão que veio com seu discípulo chamado Leon Denis. Cara, gente boa, mas um pensador de seu tempo. Não se esqueça, o tempo dele, o que ele escreveu é muito pertinente e deveria ser do nosso conhecimento. No mínimo. Bom, enquanto uma verdade não for reconhecida definitivamente, nós não vamos trazê-la para o Espiritismo. Exemplo disso foi a Gênese. Ele escreveu lá na Gênese que a geração espontânea, lá no livro A Gênese, que a geração espontânea era algo que valia a pena ser estudado, e depois, na Revista Espírita, ele disse, não é não. Aquilo estava errado. A ciência descartou e nós, espíritas, também estamos descartando em julho de 68. Entendeu? Mesmo que a Gênese tenha sido escrita antes, ele abandonou um pedaço do que ele escreveu lá dentro da Gênese. Isso aí é ser progressista. Resumindo, Kardec em pessoa afirma que o Espiritismo é uma doutrina calcada no progresso. Então, seus adeptos são todos progressistas. Quem quer o Espiritismo congelado, certamente nada entendeu da doutrina dos Espíritos. Pela reencarnação, o progresso começa pelo indivíduo, se reflete na sociedade e, de volta, esse espírito molda os novos indivíduos que aqui chegam. É isso aí. Por tua atenção, obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, curta, compartilhe, mas também se inscreva no canal. Até a próxima!